Ué, gente, eu voltei tão inspirada lá de São Paulo, foi tão legal. Acho que a energia que eu recebi dos meninos foi tão gostosa que aí eu resolvi dividir com vocês assim as coisas que eu passo, questões de mediunidade, questões da projeção astral. Agora vou assim deixar uma coisa clara. Eu não gosto de explicar e nem pesquisar assim muito o porquê daquilo, tá? Então eu vou fazer, até porque tem muita gente legal se dedicando a isso, eu acho que tem bastante coisa aí na internet, livros, pessoal bacana, que vocês podem pesquisar, estudar bastante e se aprofundar nisso. Que eu leio, na hora eu encontro a resposta para aquilo que eu estava para o que eu estava passando, eu digo, ah, tá, legal, então é isso que aconteceu. Mas não me ligo muito nas teorias, nem como acontece. A minha preocupação maior é o que eu vou fazer com isso. Então, o que eu vou tentar é assim, ver com vocês alguma coisa que eu tenha passado, né? E a gente trocar mesmo informações e eu dizer o que eu faço com aquilo. Questões mediúnicas mesmo, o que a gente sente, o que a gente faz com aquilo. E não adianta eu só pesquisar, tipo, ó, vamos começar com um tema hoje, eu vou falar das luzes, tá? Que no primeiro vídeo eu até falei que quando eu era pequenininha eu via as luzes. Tá, no primeiro momento eu não sabia o que fazer com aquelas luzes, né? Eu via as luzes no meu quarto. Então, depois eu fui estudar e aí fui vendo o que era mais ou menos aquilo. Cada um tem uma teoria e tal. Vocês vão procurando a explicação de vocês. O que eu vou tentar passar para vocês é o que eu fiz com isso. Então, vou relatar para vocês o que eu vejo, o que eu sinto e o que eu faço com essas coisas que eu percebo, certo? Tá, então vamos lá na questão das luzes. Essa semana mesmo, no grupo Projeção Astral, que me convidaram para participar, tem uns meninos lá que relataram que eles veem as luzes verde e lilás. Essas são as luzes que eu vejo também desde menina. Tá? Eu via bolas quando eu era menor, isso eu lembro pequena. Eu vi bolas circulando pelo quarto escuro. Até no outro vídeo eu falei que luz escura. Não, nós dormíamos no escuro, com a luz apagada. Meus pais acostumaram a gente dormir assim. E às vezes eu ficava com os olhos fechados e via as luzes mesmo com os olhos fechados. Então eu abria, eu lembro disso pequena, eu achava que era doideira, mas veio me acompanhando, até hoje eu também vejo, não é sempre, tá? Determinadas situações, dependendo do dia. Já pesquisei o porquê que acontece, então eu deixo para vocês pesquisarem também. Vão pesquisar, vão estudar. Eu só vou dar dica do que fazer com isso, certo? Porque o interessante é cada um buscar a sua explicação. Cada um. Porque na medida que você vai estudando, você vai descobrindo outras coisas também. Então o interessante é isso, ok? Então o que acontece? Eu vejo essas luzes às vezes circulando, tá? Eu fecho os olhos e consigo vê-las circulando no escuro, geralmente no escuro. E comecei a observar também que em determinadas situações eu emitia a luz. Então eu sentia a luz sair de mim e abrir, tá? Elas pulsavam, elas saíam pulsando. E em determinadas situações eu sentia elas vindo. Então elas começavam assim grande e diminuindo e vinha na minha direção. Grande, diminuía e vinha na minha direção. Às vezes verde, às vezes lilás. São essas as cores que eu costumo ver, tá? Raramente, assim que eu me recorde, muito raro, eu cheguei a ver azul, clarinho. Tá? Eu vi algumas vezes, em determinadas situações, e depois eu vou até contar como aconteceu, eu irradiei uma luz azul mais clarinha. Tá? Então, eu fiz um percurso na minha vida, num determinado momento, eu frequentei muito um centro espírita, que eu sou eternamente grata.
que é o centro aqui no Rio de Janeiro, é o SEMA, tá? O Centro Espírita Maria Angélica. E eu frequentei lá e fiz vários cursos. Então, durante o momento do passe, as luzes são apagadas e a gente recebe o passe. Nessa casa eu nunca trabalhei dando passe, eu só recebia. Mas foram anos ali, então no momento do passe eu me concentrava. E foi nessa casa que eu consegui perceber melhor essas luzes, indo e vindo. Então eu também consegui desenvolver assim, quando eu me sentia mal, que na hora do passe eu pedia para mim, as luzes vinham. E quando eu pedia por outras pessoas, as luzes saíam de mim. Tá? Às vezes alguém me pedia, bota meu nome lá na caixinha. Eu sabia que alguém estava doente, alguém estava no hospital. E eu fazia, na hora do passe, eu mentalizava essa pessoa e eu começava a ver a luz saindo. Algumas vezes vi até com o olho aberto mesmo. Porque era tão forte, às vezes ela chega pra gente, assim, tão intenso, é forte mesmo, que você chega a abrir os olhos para ver, acenderam uma luz aqui? Então, dependendo de onde você está, acontece isso. E aí o que eu disse, tudo bem, legal, um barato, né, a gente ver essas luzes. Na casa espírita, aprendi a utilizá-las assim, pedindo e intercedendo. E detalhe, assim, eu me sentia eternamente grata quando eu conseguia vê-las, que nem sempre eu conseguia. Então, eu usava isso, e até hoje eu uso. Se eu pedir e eu não conseguir visualizá-las, significa que eu não estou conectada com o alto. Então, alguma coisa eu estou em desequilíbrio. E eu tenho que buscar dentro de mim o que é. Ou alguma situação que eu passei que me desequilibrou, ou eu estou preocupada com alguma coisa. Gente, é autoconhecimento o tempo todo. E isso é muito legal, porque é a oportunidade mesmo de você se conhecer. Tá? São ferramentas que nós temos para a gente aprender a se conhecer melhor. Então eu uso assim, se eu peço e as luzes não vêm, seja saindo de mim ou vindo para mim, sinal que eu não estou conectada, tá? Então é uma dica que eu dou para vocês. Aí o que eu comecei a observar também? Que a minha filhinha, desde de pequena, minha filhinha, ela hoje está fazendo 18 anos, olha que legal. Então, eu nunca gostei de dar remédio. Eu até vacina, mas isso é outro papo que depois eu converso com vocês. E aí o que eu fazia? Desde que ela era bebê, né, que eu comecei a frequentar essa casa espírita uns 3 anos antes, mais ou menos, dela nascer. E então, quando ela era bebezinha, eu estava bem assim ativa dentro da doutrina, da casa espírita, dos trabalhos. Então eu estava com aquilo bem forte dentro de mim. E aí ela pequenininha, o que ela sentia? Eu começava a dar passe nela e eu percebia as luzes. Então também é outra dica que eu dou para vocês. As pessoas que conseguem visualizar essa luz, que tentem usar isso para restabelecer o equilíbrio energético das células. Eu não gosto de usar a palavra cura, parece assim, me soa meio presunçoso. Eu faço cura. Não é isso. É você, de repente, você tem essa facilidade. Né? Nós não temos a mesma configuração. Uma pessoa não é igualzinha a outra. Uns vêm com a configuração energética de um varia para o outro. Então, alguns talvez venham com essa facilidade de entrar nessa sintonia e emitir esse tipo de energia que facilita restabelecer o equilíbrio das células. Então, o que eu faço no momento? Eu faço uma prece, porque é o que eu acredito. Eu acredito muito na força do Pai Nosso. É o meu lado místico, religioso que todo mundo tem, e eu acredito muito no Pai Nosso. Para mim é oração, mas eu não rezo o Pai Nosso assim da boca para fora, não. No momento que eu realmente me proponho a rezar o Pai Nosso, eu mentalizo cada palavra. Eu falo assim, pensando em cada palavra daquela do Pai Nosso, tá? E aí na hora eu rezo o Pai Nosso.
geralmente eu dissipo um pouco a energia se eu estiver dando um passe na minha filha, como às vezes ela estava com febre, aí eu não queria dar remédio. Então o que eu fazia? Rezava o Pai Nosso, limpava. Isso é um gesto até de repente mais simbólico. Também não vou entrar na questão. Tem pesquisador que diz que realmente você está fazendo a varredura energética, tem outros que dizem que é simbólico. Não vou me prender na explicação. Eu faço isso, desenvolvi isso e funcionava, deu certo, então continuo fazendo. Time que está ganhando não se mexe. E eu não questiono muito. Tá funcionando? Vamos nessa, tá? Então, limpo. E no momento que eu estou limpando, o que eu penso? Me ajudem, meus amigos, a retirar tudo de ruim, toda a negatividade, tudo que estiver incomodando, tudo que estiver perturbando de próximo, que esteja aqui próximo e tal. É isso que eu mentalizo. Aí depois eu me concentro um pouquinho e vou passar a mão assim, pensando, né, vibrando. O meu pensamento na hora é: me ajudem a restabelecer o equilíbrio de cada célula, que esse corpo funcione normalmente. É esse tipo de coisa que eu faço. E nessa hora que eu estou fazendo, eu vejo as luzes. Então eu sei que a coisa vai funcionar quando eu vejo as luzes, né? Quando eu não vejo, aí eu assim, mas é porque eu acredito que eu não esteja em sintonia. Eu esteja com algum desequilíbrio que não deixa me conectar, tá? Então, eu uso para isso. E comecei a usar também comigo. Eu mesmo fazendo... Eu tô com um problema das manchas, então eu tenho feito imposição, autoimposição. Eu tava com uma dor nesse seio aqui, que eu sou medrosa pra caramba, detesto médico. Não sigam esse meu conselho, eu sou doida. Então, mas o que eu fiz? Eu comecei a eu mesma impor, mentalizar o mesmo processo que eu uso com a minha filha, eu comecei a fazer comigo. E até agora, a dor que eu sentia, não estou sentindo mais. Mas isso tem que ser um processo contínuo, tá? Foi só quando eu realmente me disciplinei, porque eu tentava fazer. Um dia eu conseguia ver a luz, outro dia eu não conseguia. Aí não, eu digo, não, eu vou procurar fazer no horário certo, você se disciplinar. Como eu tenho muito medo de médico, muito medo de procurar fazer exame, essas coisas todas, o que eu fiz? Eu optei por ter disciplina. Então eu estabeleci um horário, o horário que eu deitava, eu digo, bom, nesse horário, todo dia eu vou fazer a autoimposição. Tá? Um pouquinho, não precisa ser muito tempo não. Eu marcava assim, talvez uns 10 minutos, não sei. Eu ficava naquele tempo mentalizando, pedindo para o meu mentor que viesse, que ajudasse, né, a recuperar, se tivesse alguma célula aqui precisando de ser regenerada, se tivesse alguma célula que precisasse ser destruída, o que fosse que a auxiliasse aqui a fazer o processo. E eu não senti mais a dor, eu estava sentindo. Então, aí daqui a pouco mais, deixa passar um tempinho, passar o susto, eu vou procurar fazer uma outra mamografia, né? E isso também, você começa a perceber no teu dia a dia como você está, o que você está sentindo, e aí você começa a utilizar isso com você mesmo e com o outro. Você começa eu, pelo menos, eu uso como se fosse uma maneira de medir o meu grau de vibração, se eu estou bem mesmo ou não, né? Porque no momento que eu peço e eu consigo receber, é sinal que eu estou realmente em conexão com eles lá, tá? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês, assim, porque realmente eu li o relato dos meninos, é uma coisa que também acontece comigo, de eu ver as luzes. Procurem, cada um procura a sua explicação, porque tem diversas explicações, cada um fala uma coisa, você procura aquela que realmente vai bater com você, mas usem isso. Não importa no que vocês acreditem, de onde veio, se estão mandando de outro planeta, se é teu, se é o chakra, se é mediunidade, seja lá o que for. Utilizem,
Utilizem, que funciona. Eu estou dizendo que funciona porque eu tenho, assim, bastante casos para contar que funcionou. Mas não adianta eu ficar aqui também contando, tá? Porque não é, a proposta não é essa. Eu estou querendo trazer para vocês experiências que eu passei, para vocês testarem aí também, experimentarem e ver se funciona com vocês, certo? Então, cada coisa assim, cada duvidazinha, vocês coloquem lá no grupo, lá no grupo do GVA, que aí, se caso eu tenha passado por aquilo também, eu vou tentar dizer o que eu faço com aquilo, como eu utilizo, né? E tem coisas que às vezes eu leio que eu nunca passei, nunca vivenciei, mas o que eu puder ajudar, o que eu puder dar, assim, alguma orientação, eu vou fazer de tudo para ajudar vocês, ok? Gente, fiquem com a luz.